Oi meninas, tudo bem? Voltei para trazer um tutorial de maquiagem para vocês. Eu comecei já com a minha sobrancelha preparada, eu vou deixar para vocês o link de como eu faço para corrigir, para tirar. Então eu passei um primer branquinho para servir como base de sombra. Agora eu vou começar com a sombra marrom bem clarinha, um pouquinho só mais escura do que a minha pele, para fazer essa marcação assim no côncavo. Essa marcação com a sombra mais clarinha é legal para fazer o degradê, eu acho que fica mais bonito, fica mais com cara de maquiagem esfumada. Então eu faço assim, vou varrendo para ficar bem esfumadinho mesmo, com esse marrom bem clarinho. Agora eu pego um marrom mais escuro para poder marcar esse côncavo um pouquinho mais. Então eu faço essa marcação mais forte, mais no cantinho, dessa forma assim. Eu pego a sombra marrom, coloco aqui no cantinho e agora eu vou esfumando dessa forma. Eu acho que assim o esfumado fica mais bonito, o resultado final fica muito mais bonito. Agora eu pego uma sombra dourada, é um dourado mais quente assim, e vou passar em toda a minha pálpebra móvel, dessa forma. Eu passo bastante sombra para ficar bem uniforme. Essa sombra é muito linda, ela é como se fosse um ouro velho. Agora eu pego um marrom mais escuro, esse marrom também é opaco. São cores básicas assim que a gente sempre tem, então é bem fácil de fazer, acho que dá para todo mundo reproduzir. Agora eu pego esse marrom mais escuro e vou carimbando só no cantinho do olho dessa forma, para deixar bem mais escuro, sabe? Eu acho que maquiagens assim é muito fácil de fazer, dá pra gente mudar a cor da sombra que a gente coloca na pálpebra móvel e conseguir um efeito diferente. Depois que eu coloquei essa sombra marrom, o que eu gosto de fazer é esfumar e esfumar muito, porque eu acho que o resultado fica diferenciado. Eu vou esfumando para tirar toda essa marcação e aí aquela sombra marrom que a gente passou lá no início, ela ajuda a deixar esse resultado, esse acabamento mais bonito, sabe? Eu vou varrendo assim com um pincelzinho limpo só para tirar as marcações mesmo. Agora eu peguei um pigmento que ele é um dourado bem clarinho, vou colocar no cantinho lacrimal aqui, vou subir um pouquinho com ele, só para dar um efeito assim de brilho mesmo, para deixar o olhar mais aberto. Eu acho esse pigmento lindo. Olha a diferença de um olho para o outro. Agora com a sombra preta eu vou escurecer um pouquinho mais esse cantinho e vou colocar bem rente ao cílio assim, porque eu acho que dá um efeito de cílio mais volumoso. Então eu pego a sombra preta, vou carimbando assim bem de levinho mesmo, só para conseguir escurecer um pouquinho mais e deixar esse cílio, essa impressão de cílio mais volumoso. Eu acho que esse efeito fica muito bonito também e eu sempre gosto de fazer nas minhas maquiagens. Depois disso eu volto com o pincel limpinho e vou esfumar tudo de novo para o acabamento ficar mais bonito. Quando a gente faz isso, essa transição de cores fica mais bonita, fica mais suave. Não dá pra saber onde começa, onde termina cada cor. Agora com um pincelzinho de precisão, eu vou pegar a sombra mais escura e vou passar rente aos cílios inferiores e vou unir com a sombra lá de cima. Pego um lápis preto, passo na linha d'água e deixo borrar um pouquinho por fora também. Agora eu pego uma sombra bege bem clarinha e vou iluminar rente à sobrancelha dessa forma. Isso também é bom porque suaviza um pouco a sombra escura que a gente colocou antes e ajuda ainda mais no acabamento, fica mais bonito. Então eu gosto de passar assim, depois eu volto com o pincel e esfumo tudo de novo para misturar e para suavizar tudo, sabe? Fica muito mais bonito quando a gente faz isso. Agora eu volto com a sombra dourada, aquela que a gente passou na pálpebra móvel, e vou passar novamente assim, só para dar uma mesclada em tudo, para não ficar marcação nenhuma. Com delineador, pego um pincel bem fininho e fiz um delineado razoavelmente fino. Ele não tá muito fino e não tá muito grosso, para dar o acabamento para a maquiagem. Eu acho que também o delineador, dependendo do olho que a gente vai fazer, o delineador é essencial.
Agora, muita máscara de cílios. Eu gosto de passar máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores e gosto de passar muita máscara. Eu pulei um pouco esse pedaço para não ficar muito cansativo, mas eu passo umas 3 camadas de máscara para conseguir o efeito que eu gosto. E depois disso eu vou agora começar a preparação de pele. Eu estou usando muito esse primer da Dylos, ele é simplesmente maravilhoso. Eu gosto de passar ele em todo o rosto e ele deixa o rosto muito sequinho e ele segura a maquiagem por muito tempo, então eu indico muito para vocês. Agora eu vou usar minha base Revlon Color Stay Whipped e vou utilizar a esponjinha para fazer o acabamento, para ficar mais bonito. Eu gosto muito dessas esponjinhas para dar acabamento na pele. Eu acho que qualquer base, mesmo ela sendo uma base mais pesada, ela fica mais natural. Então é como eu gosto de fazer. Então aqui eu vou passando a base, vou espalhar em todo o rosto. E em seguida eu vou passar o meu corretivo. Eu gosto muito de corretivo mais amarelado e o que eu tenho usado ultimamente é esse Studio Finish da MAC na cor NC30. Ele fica bem amarelo, como vocês podem ver, mas depois que eu espalho ele fica melhor, fica mais bonito. Eu gosto de colocar com o dedo e depois eu pego a esponja para espalhar, porque eu acho que assim fica muito mais sutil, sabe? Tira um pouco essa claridade que ele deu agora e fica mais sutil. Então eu gosto muito de passar com o dedo e de espalhar com a esponja, porque além de tudo a esponja dá um acabamento muito perfeito, não parece que a gente passou muita maquiagem. Então é assim que eu gosto de fazer. Depois de espalhar o corretivo, de esfumar bem com a esponjinha, eu gosto de passar um pó para selar o corretivo. Esse pó que eu tô usando no vídeo é aquele pó da Laura Mercier, que eu já fiz até um vídeo falando para vocês. Ele é simplesmente maravilhoso, ele ajuda a selar o corretivo, não deixa o corretivo craquelar. E além de tudo, ele dá um certo iluminado também, sabe? Então eu gosto muito de utilizar ele. Passo um pó em todo o rosto para tirar o brilho, para fazer a base durar por mais tempo, sem precisar de retox. Então eu acho que o pó é fundamental. E depois disso, como a minha pele fica toda chapada assim, eu gosto de vir com o bronzer e fazer todos os contornos novamente. Então eu contorno na região da bochecha para fazer o rosto ficar um pouquinho mais fino. Contorno na testa também, porque minha testa é muito avantajada. E gosto de contornar no nariz, porque eu acho que o nariz também faz toda a diferença. Depois que eu passo assim o contorno em todo o rosto, nos lugares onde eu quero, eu gosto muito de esfumar bem, sabe? Para não ficar marcação, para não ficar linha nenhuma. É como se aquele fosse realmente as curvinhas do rosto da gente, o sombreamento, sabe? Se a gente deixa muito marcado, acho que fica muito artificial. Então depois que eu faço toda essa marcação, eu gosto de pegar um pincel bem grosso e esfumar tudo e deixar tudo muito sutil, muito suave, porque assim eu acho que fica mais bonito. Então eu pego um pincel de pó bem grandão mesmo e vou esfumando no rosto todo. Como eu quero esse efeito mais bronzeado na maquiagem, eu utilizei esse bronzer da Eudora como blush. Eu vou passando ele com um pincel gordinho também, que é para não ficar muito marcado, e espalho no rosto. Eu acho que dá um ar de bronzeado assim, fica muito bonito. Depois disso, para a pele ficar muito iluminada, eu venho com o iluminador e passo só na região das têmporas assim, para ficar um efeito mais bonito. Eu tô usando o iluminador da MAC. A maquiagem tá ficando pronta e para terminar eu vou passar um batom. Esse é o Nude Autoral da Eudora, é um batom da linha Mate. E esse batom é muito bonito, ele fica bom, ele combina com qualquer maquiagem assim, então eu gosto muito de usar ele. Como eu tava com o olho muito marcado, eu quis um batom mais suave, mais sutil, só para dar um acabamento mesmo. E depois disso eu achei que combinava muito passar um gloss para deixar mais iluminado, assim, mais com efeito praiano mesmo. Então essa foi a intenção. E eu amo esse gloss, é um gloss da Makeup Forever. Ele é lindo e deixa um efeito assim de lábio bem volumoso, bem bonito. Então é isso, meninas. Esse é o resultado da maquiagem final. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, clique em gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal se é a tua primeira vez aqui. Se você gostou muito do vídeo, compartilha no Facebook, porque vai me ajudar muito. Então é isso, meninas. Obrigado por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!